Olá, eu sou Zu Moraes e hoje nós vamos conversar, dar continuidade ao livro Seara dos Médiuns, capítulo 40, lição intitulada Verbo e Atitude. O livro Seara dos Médiuns é psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse livro, que é um verdadeiro manual de orientação às nossas experiências mediúnicas, precisa ser olhado como tal. E não devemos nos esquecer que não somos médios somente em tarefa, ocasionalmente. Somos médios em tempo integral, o tempo todo. E essas orientações, essas lições, tanto do livro Seara dos Médiuns, quanto do livro dos Médiuns, são lições para que nós possamos apropriá-las e trazê-las para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Verbo e atitude. Só o título, eu brinco que somente os títulos de Emmanuel já dariam um seminário. O que é verbo? Verbo, nós aprendemos na escola que é ação. Mas se buscarmos no dicionário, verbo é a palavra que exprime a ação. Então, trazendo para o nosso contexto evangélico, poderíamos dizer que existe uma voz do Cristo, né? E o verbo se fez carne, não é isso? Existe uma voz do Cristo, que é uma voz verbal, e existe uma voz que é uma voz ativa. Existe uma voz que é verbo, e existe uma voz que é atitude, uma voz que é palavra e uma voz que é ação. Olha, somente no título a gente já começa a trazer reflexões. Verbo e atitude. Existe o nosso falar e existe o nosso agir. E sim, existe uma ação na voz do Cristo, né? O verbo que se fez carne, que veio nos orientar. Existe uma voz que é verbo e existe uma voz que é ação. Vamos começar. E aí eu falo que essa voz, que é verbo, que é texto, que é palavra, é uma voz para o público. Né? Estamos aqui exprimindo aqui, é uma voz para o público. É a voz, é o verbo que é falado, que é dito, que é expressado, que é escrito, que é contexto, que é palavra. E existe uma voz que é ação, que é atitude. E aí essa voz do Cristo é a voz para o nosso privado. Por isso eu digo que todas as lições do Evangelho, as lições dos livros, todos os livros da doutrina espírita são para trazermos para o nosso contexto privado. E é sobre isso que Emmanuel vai discorrer na lição. Existe sim uma voz, uma orientação, uma expressão para o público e existe o que eu faço com aquilo e trago para o meu privado. Verbo e atitude, reunião pública do dia 3 de junho de 1960. E Emmanuel discorre, como eu disse, a respeito do item do Livro dos Médiuns, de número 263. Nessa reunião pública, ele traz essas orientações. Disse um grande filósofo, ele se refere a Sócrates, fala para que eu te veja. Então, pelas linhas, pelas entrelinhas do que eu digo, de que qualquer pessoa diz, nós podemos, qualquer um de nós, termos noção do conceito de vida, do conceito de mundo, da visão dessa pessoa sobre o mundo, sobre a vida. Muita gente acrescentará e escreve para que eu te veja melhor. Então antes era a fala e pela fala eu tinha uma ideia de como aquela pessoa pensava, né? Agora pela escrita,
com o avanço, com a modernidade, os discursos se tornaram agora escrito. E continuamos nós a ler, né? Existe até uma disciplina que chama análise do discurso. Como eu falo, como eu escrevo, como eu me exprimo, qual é a minha visão de mundo. Então, com a evolução, a fala se torna também escrita. Mas será que isso basta? E Emmanuel completa dizendo assim: e ousaríamos dizer, age para que eu te conheça. Aqui Emmanuel traz o tom. Se o filósofo Sócrates disse, fala para que eu te veja, ou seja, através da sua voz eu te conheço, porque era o recurso da época, com a modernidade, poderíamos dizer, escreve para que eu te veja melhor, continuo te conhecendo através do seu discurso agora escrito. Emmanuel nos chama a atenção, que ousaria dizer, age para que eu te conheça. Então, realmente, é através da nossa ação que nós nos melhor exprimimos. E é aqui que interessa. Olha a urgência de nossa renovação. Não mais palanques, não mais palavras bonitas, não mais uma boa dicção, uma boa escrita. Fulano escreve muito bem. É a sua ação que nos interessa. É a renovação, o esforço da sua renovação expressa pelas suas ações que realmente instrui e educam. E ao nos observarmos, nós temos condições de observar o outro, porque nós só vamos levar ao outro o que temos. Nós só vamos compreender o outro se eu faço o exercício de me compreender. Se eu estou no esforço de ter melhores ações no meu dia a dia, no esforço de renovação, eu consigo ler na ação do outro, distinguir se isso é coerente ou não é coerente. Seja falando, seja escrevendo e principalmente em suas ações. Emmanuel continua. Mará falava com maestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. Werther, que é uma obra de Goethe, é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados, todavia representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filósofos e, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. O que o Emmanuel está trazendo aqui, no segundo bloco dessa lição? Exemplos do que ele trouxe antes. Fale para que eu te veja, escreva para que eu te veja melhor, mas, sobretudo, haja para que eu te conheça. Por quê? Nós, aqui eu agora abri o celular, estou fazendo uma gravação, isso fica público, né? Eu vou lá no Twitter, escrevo uma frase, eu vou no meu Instagram, digo alguma coisa, eu presenteio alguém com um livro espírita, com o Evangelho, com a Bíblia. Eu estou fazendo o quê? Eu estou exprimindo, eu estou apresentando o Evangelho.
Mas quando eu trago esse evangelho para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, fazendo coerência com o que eu digo, com o que eu prego, eu instruo, eu arrebato. Por quê? É na ação do dia a dia, é no trânsito, é no local de trabalho, é cedendo o meu direito a uma senhora numa fila, por exemplo, que eu estou causando um impacto nos espectadores. É a minha ação que magnetiza e que realmente instrui. Já dizemos, né? É o exemplo que arrasta. Então, quando eu dou um presente, quando eu estou aqui falando do evangelho, quando eu apresento o evangelho, eu estou apresentando. Agora, quando eu ajo coerente com o que eu falo, aí sim, eu estou exprimindo, eu estou tendo uma ação, uma atitude que vai causar um impacto em quem está me observando. E nós somos muito mais observados do que imaginamos. E Emmanuel continua na lição. Tanto quanto possível, escrevamos certo, sem a obsessão do dicionário. Ele não está dizendo que é para a gente desprezar a cultura, o dicionário, a instrução, muito pelo contrário. Ele só está chamando atenção para a essência. Vamos escrever certo. Ele ainda diz assim, ó, a gramática é a lei que preside a esfera das palavras. Vamos observar a gramática, vamos estudar, vamos nos instruir, vamos escrever corretamente, vamos nos esforçar por falar de forma mais clara, correta. Sim, mas qual a essência do que eu estou dizendo? O que eu falo, o que eu escrevo, né? Qual a verdadeira mensagem, qual a ação que tem por trás disso? A instrução cerebral, porém, quando sem bases no sentimento, é semelhante à luz exterior. Lembra que eu trouxe? Que quando eu estou no verbo palavra, na apresentação, eu estou no externo. Quando eu trago para as atitudes, eu estou no interno, no privado. É disso. Por quê? A palavra falada, a palavra escrita, fracassaram. Há que se ter a renovação das ações. Não cabe mais pessoas que falem bonito e falem vazio, que preguem para o outro e não haja coerente com o que está pregando. Jesus, inclusive, foi categórico, né? O que ele reprimia era, né, a hipocrisia. Tanto que ele chamava os fariseus de hipócritas. E é daquela época que sai aquela frase, né? Um ditado que a gente costuma dizer, né? Faça o que eles falam, não o que eles fazem. Porque não tinha coerência, havia uma distância gigantesca com o que era dito e o que era feito. Então Jesus recriminou, a hipocrisia. E Emmanuel está nos alertando o tempo todo. E ele está falando de um item do Livro dos Médiuns que traz a distinção dos bons e dos maus espíritos. Mas se eu não trago isso para a minha vida, como eu vou avaliar no outro? Eu só consigo chegar até onde eu já me observo. Eu só consigo observar no outro o que eu já faço comigo mesmo. Eu só dou ao outro o que eu tenho em mim. Então eu preciso trazer essa conduta e aí eu serei coerente na avaliação de uma mensagem que me chega. Porque eu faço isso para comigo em primeiro lugar. E Emmanuel continua. A luz na lâmpada, disciplinada, que auxilia e constrói. E a luz no fogo descontrolado, que incendeia e consome. O papel aceita tudo. Eu posso pegar aqui agora e começar a escrever o que eu quiser. Eu posso abrir aqui no YouTube e começar a falar o que eu quiser. Mas isso constrói a luz, né? Há palavras bonitas, mas o que está por trás disso? Qual a vibração? Qual a ação disso? Preste atenção agora. Identifica, isso é Emmanuel falando, o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que te dê, não pelo nome, pelo título, não pelas palavras bonitas,
bonitas, pela concordância verbal, pela elegância. Mas, se é justo lhe afixas a cultura, né, se você gosta, se é justo você olhar, se sabe conversar, se sabe dizer, distinguir de qual época, ok? Se é justo observar a cultura, é imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. Vamos observar a cultura, vamos corrigir sim a gramática, vamos falar melhor, escrever melhor, claro, mas qual é a orientação que está ali? Ela é coerente? Ela é autêntica? Por quê? Ser confiável é totalmente diferente da fonte. Nós costumamos dizer assim, qual a fonte, né? De onde você tirou isso? Qual a fonte disso? As pessoas ficam muito preocupadas sobre a fonte. Qual a fonte? De onde você tirou isso? Vamos olhar para a mensagem, porque ser confiável não tem nada a ver de eu ter uma fonte, ok? A gente precisa olhar para a qualidade da mensagem. Precisa passar um filtro, né? A gente precisa observar a moral que está ali. Emmanuel traz assim, no finalzinho: o navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. Aqui é muito importante. Emmanuel já traz, né, toda a lição aqui. O verbo apresenta, propõe, revela. Uau, não tinha pensado sobre isso. Mas a atitude dirige, por quê? No exemplo que eu trouxe, quando eu estou numa ação coerente com o evangelho, com o que eu busco para a minha vida, sem que eu perceba, eu estou dirigindo ao outro, porque eu estou impactando o outro. O outro me torna seu referencial. Ser cristão não é levantar uma plaquinha, eu sou cristão. Não é dizer, né, eu sigo ao Cristo. Ser cristão é aceitar a sua plataforma de trabalho, é trazer para a sua vida as orientações. Fácil não é, mas é possível. Então, ser cristão é tornar as orientações do mestre possíveis no meu dia a dia. Não é dizer que eu sou cristã, espírita ou outra determinação religiosa. É trazer nas minhas atitudes, que as minhas atitudes é que vão revelar se eu realmente sou uma cristã ou não. Porque as minhas atitudes é que vão dirigir tanto a minha vida como serão um referencial para outras vidas. E é por isso que Jesus nos advertiu, Emmanuel termina a lição. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Seja coerente com o que você pensa, com o que você exprime. É o pensar, sentir e agir coerente. Porque nós não enganamos a ninguém. Nós iludimos a nós mesmos quando tomamos atitudes que são disparates, né, do que falamos, do que pregamos. E aí, com todo esse cabeçal de exercício em nossa vida, nós teremos condições de avaliar as mensagens que nos chegam. Por quê? Converter, né? Agora, a gente converter é muito mais do que mudar de uma religião para outra, tornar-se religioso. Isso não é conversão de verdade. Conversão é mudança de paradigma. Conversão é mudança de referência, de padrão. Se eu me torno cristã, se eu estou no exercício, né, do estudo da mediunidade, eu preciso mudar os meus paradigmas, eu preciso mudar o meu padrão, a minha referência. E quando Cristo se torna a sua referência para um modo de vida diferente, né, é isso que é uma conversão. Quando Cristo, ele torna a minha vida uma vida diferente. É quando existe um comprometimento. E o que vai caracterizar você como seguidor do Cristo é justamente o grau do seu comprometimento com o Evangelho. Quando transformamos o Evangelho em nossa cartilha
cartilha existencial, comportamental. Aí subimos o nível, né? Começamos a respirar no ar, né? Da vida superior. Converter-se, conversão verdadeira é um avançar na escala evolutiva. Então, as mensagens que nos chegam, elas precisam trazer essa sublimidade do Evangelho, essa moral. Tem que nos levar, não pelas palavras bonitas, pelo nome de quem assinou, mas porque traz uma vibração que nos eleva. Verbo e atitude. Como está o seu verbo, palavra, texto, e o seu verbo, ação, atitude? Gratidão.